Quando se trata de beleza, elegância e luxo, não tem como não lembrar da França. Conhecida pelas suas marcas de roupas e cosméticos, o país é uma das maiores economias do mundo. Apesar de ser reconhecida pelas marcas de grife, a França é historicamente um grande centro industrial, produzindo desde grãos até o aço utilizado em diversos países. Por ser um país europeu, muitos enxergam a França como um país extremamente rico. Mas será que isso é verdade? Veja o vídeo até o final e descubra se a França é um país desenvolvido. Mas antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal para nos ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Clique no botão de inscrever-se aqui embaixo. Agora vamos para o vídeo. A França foi um dos países mais influentes de toda a história. Suas ideias até hoje inspiram diversos políticos durante seu mandato e até alguns civis estudiosos intelectuais. De filosofia e sociologia até economia, a França foi responsável por moldar diversos grupos políticos e culturais do Ocidente. Após a Revolução Francesa, toda a história econômica mundial mudou seu curso. Um pouco antes disso, a França financiava diretamente de seus cofres públicos a Revolução Americana, diversas guerras vizinhas e até se aventurava em algumas delas. O país tinha gastado muito dinheiro com a Guerra dos 7 Anos, travada contra o Reino da Prússia, Portugal e Inglaterra. A França precisava de uma maneira de se financiar, logo decidiu aumentar os impostos, afetando diretamente a população e os comerciantes. O governo optou por elevar justamente os impostos indiretos para 74%. Esses impostos seriam equiparados, por exemplo, ao ICMS, IPI, CONFINS, entre outros. Eles incidem diretamente sobre as mercadorias e produtos que compramos no dia a dia. Por isso que muitos dizem que a Revolução Francesa teve seu estopim com o preço do pão. A burguesia se demonstrava totalmente satisfeita contra a coroa por causa disso. Essas taxas estavam prejudicando seu comércio. Durante muito tempo, a França teve reinados que garantiu estabilidade econômica e política, após a tão famosa Guerra dos 100 Anos, que terminou no século XV. Mas desde o começo do século XVIII, a situação francesa mudou. O reinado de Luís XIV mostrou ser uma grande derrocada para o Império Francês, que crescia constantemente. A imposição do papel moeda pelo governo, utilizando o banco do economista John Law e substituição do ouro e da prata, a arruinou com o poder de compra dos franceses. E junto com o aumento dos impostos, iniciou assim a Revolução Francesa. O movimento que derrubou a monarquia francesa não conseguiu restaurar uma economia saudável ao estilo francês. A situação estava indo de mal a pior, e o Estado apenas conseguia amortizar suas dívidas e ainda com muita dificuldade. Foi então que decidiram expropriar os bens dos seus inimigos, principalmente da Igreja Católica. Isto custou inúmeras vidas, e muitos sacerdotes católicos foram mortos pelos revolucionários franceses. Mas com diversos bens expropriados em mãos, o governo optou por não vendê-los de uma vez. Com o aumento de oferta desses bens no mercado, certamente o preço seria desvalorizado. Então forneceram uma linha de títulos atrelados às propriedades da igreja, denominados de assignats. Após o resgate dos imóveis, esses papéis seriam destruídos, porém o governo decidiu aumentar o número desses papéis em circulação e acabou destruindo a economia de diversos franceses. Depois de toda a recessão econômica agravada pelos revolucionários, o novo governante tomou o poder, Napoleão Bonaparte. Durante seu governo, a indústria se modernizou. O crescimento era algo nunca antes visto. Mesmo com a estabilidade passada, Napoleão bateu todos os recordes em relação aos empreendimentos internos e à indústria nacional. A produção de ferro e carvão aumentou drasticamente. As fábricas de algodão dobraram na França em 2 anos e a exportação de lã aumentou em 4 vezes. Era um milagre ocorrendo naquele país. Porém, Napoleão estava cometendo um gravíssimo erro nos bastidores. Ele decidiu centralizar o sistema financeiro e criou o Banco da França. Com isso, o governo estaria mais próximo das decisões monetárias e a impressão de moedas seria estimulada conforme seus ideais. Como a decisão foi que as moedas seriam cunhadas em ouro e prata, investidores estrangeiros se animaram para continuar fazendo negócio com os franceses. Mas como a moeda foi emitida conforme a vontade de Napoleão, o Estado utilizou para estimular suas campanhas de guerra contra nações e estados. Utilizando da sua força militar, fez com que boa parte da Europa negociasse com a França através de conquistas territoriais. Isso estimulou o poder de compra dos franceses, uma vez que havia diversos consumidores e investidores depositando parte do seu patrimônio dentro do país. Porém, a emissão monetária que se dirigia para as investidas de Napoleão contra outras nações fez com que o terrível monstro enfrentado pelo povo francês voltasse. A grande quantidade de dinheiro que chegava na França não foi capaz de estancar o sangramento provocado pelas políticas econômicas do ditador francês.
Ainda no século XIX, a França teve a possibilidade de finalmente alcançar a estabilidade econômica. A Inglaterra trouxe para o mundo a Revolução Industrial. As inovações dessa época levaram riquezas para diversos países da Europa. Com a proximidade entre as duas nações, a França conseguiu importar diversos maquinários que a fizeram surfar nessa nova onda mundial. Mas para isso ocorrer, o novo rei da França, Luís Filipe, investiu pesadamente em trilhos que pudessem escoar a produção por todo o país e formulou algumas iniciativas constitucionais para promover o livre mercado na França. A indústria pesada teve um forte crescimento. Seguindo o exemplo de Napoleão, a indústria de ferro e carvão foram uma das líderes em crescimento, além de também crescerem no número de produção de novas máquinas responsáveis pela produção das inovações tecnológicas da época. A França viveu em um moderado progresso até a Primeira Guerra Mundial. O país foi um dos palcos dos longos embates travados pelos países. Se um país envolvido na guerra tem grandes perdas econômicas, imagina aqueles que foram feitos de campo de batalha para esses terríveis conflitos. Após a Segunda Guerra Mundial, a França, novamente destruída, captou recursos com a ajuda dos Estados Unidos, o chamado Plano Marshall. Os países capitalistas que foram destruídos pela guerra receberam o benefício desse plano para reconstruir sua nação. A França aproveitou para instaurar uma legislação social, que com o tempo forneceu o necessário para o país conseguir alcançar um estado de bem-estar social. Investiu em diversos projetos de infraestrutura e bens de primeira necessidade, como energia elétrica e transportes públicos. Porém, desde 1975, o nível de desemprego voltou a subir bastante, e o sistema de bem-estar social estava ruindo. Na década de 80, o governo aumentou o benefício de seguridade social e estatizou algumas indústrias. No entanto, a década seguinte o país decidiu voltar a flertar com incentivo ao comércio nacional. Dessa vez, fizeram o contrário da década anterior. Privatizaram diversas empresas, entre elas grandes conglomerados do setor financeiro e bancário, e realizaram reformas para alavancar o comércio, como o fortalecimento do bloco econômico, que for elevado à zona do euro, compartilhando a mesma moeda com outros países. A França também possui uma das leis trabalhistas mais conhecidas do mundo, principalmente pela obrigatoriedade do funcionário de cumprir no máximo 35 horas semanais. Além disso, há uma enorme dificuldade de demissão por parte do empregador, que terá que comprovar ao governo suas dificuldades econômicas que justifiquem uma demissão. Isso torna extremamente difícil a contratação de novas pessoas na França. O candidato à vaga de emprego terá de mostrar uma grande competência para que a empresa não corra o risco de não conseguir demitir a pessoa. No século XXI, o desemprego da França não obteve um bom histórico. O menor nível registrado foi em meados de 2020, com 7,2%. O maior foi em junho e setembro de 2013, com cerca de 10,8%. Atualmente, a França tem derrubado esse índice com cerca de 7,3%, quase batendo o recorde de menor nível de desemprego do século. A dívida pública aumentou bastante desde a crise imobiliária de 2008, e a França, que vive pendurada em diversas dívidas desde meados de 1970, teve que aumentar drasticamente seus impostos na última década. Uma das tentativas se mostrou ineficaz, que foi o tributo sobre grandes fortunas, que fez diversos magnatas ameaçarem o abandono do país, além de que a captação de recursos por esse meio se mostrou muito baixo. A alíquota proposta foi de 75%, algo totalmente fora do aceitável, pois até 2012, a maior alíquota de imposto de renda era de 65%. Em 2018, aumentaram os impostos sobre o benefício das aposentadorias, prejudicando diversos idosos e pessoas que não possuem capacidade física de exercer um trabalho. Durante essa última crise, a França tem se recuperado bem, e como dissemos antes, o nível de desemprego está alcançando níveis mínimos desde o início desse século, tendo sua preocupação voltada às intensas burocracias para abrir um comércio e contratar pessoas, e também a crise migratória que o país vem enfrentando. Mas e você? O que acha desse novo modelo econômico francês? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar a atingir a meta de 1000 inscritos. Até o próximo vídeo.